A preparação para enfrentar a equipe do Fortaleza nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio está encerrada. O técnico Roger Machado já definiu o time titular e deverá ter reforços vindos do departamento médico e também vindos da data FIFA. Gabriel Carvalho trabalhou normalmente na atividade com os portões fechados e inclusive participou do time que venceu o rachão da véspera do confronto. Bryan Aguirre e Cleiton Sampaio foram oficialmente apresentados. O lateral direito argentino disse estar 100% do ponto de vista de condições para entrar em campo nesta quarta-feira. E Cleiton Sampaio falou sobre sua relação com Vitão e sobre a expectativa pelo seu retorno ao futebol brasileiro, que marca a primeira vez em que ele vai atuar na elite, no futebol profissional, aqui onde nasceu. A gente fala também a respeito da grana que o Internacional vai receber da CBF em função dos gastos extras que teve a partir da tragédia climática no Rio Grande do Sul. E a grande notícia da noite: Ener Valencia tirou a zica, marcou o gol da vitória da seleção do Equador sobre o Peru e com isso recupera a sua confiança no retorno ao Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 10 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante nesta terça-feira. O técnico Roger Machado definiu a equipe titular que vai enfrentar o Fortaleza nesta quarta pelo Campeonato Brasileiro. E as novidades ficam por conta de Bryan Aguirre, Wanderson e Gabriel Carvalho. Os três trabalharam normalmente no treinamento de véspera do confronto. Wanderson e Bryan Aguirre vindos do processo de retreinamento após estarem no departamento médico. O Bryan Aguirre veio de um problema físico da Argentina, uma lesão muscular na coxa. O Wanderson teve uma lesão muscular na panturrilha nos últimos dias. E o Gabriel Carvalho, ele voltou da data FIFA, onde defendeu a seleção brasileira sub-20 em 2 amistosos. Os três participaram normalmente da atividade. Inclusive, o treino da véspera deste confronto teve o rachão, aquele jogo recreativo entre os jogadores, e o time que venceu o rachão posou para uma foto. Detalhe, o D'Alessandro estava nesse time aí, me parece que como um treinador, como um cara que escolheu o time, algo nesse sentido, mas tem ali Gabriel Carvalho, tem Johan, tem o próprio Wanderson, o René foi goleiro, a foto ela mostra isso no treinamento recreativo da véspera deste confronto contra o Fortaleza. Não é habitual o rachão, mas uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, acontece esse tipo de atividade até para descontrair um pouco o ambiente, tá? A gente teve na tarde dessa terça-feira uma apresentação oficial de 2 jogadores. O Bryan Aguirre e o Cleiton Sampaio foram apresentados oficialmente como jogadores do Internacional pelo vice-futebol José Olavo Bisol e também pelo D'Alessandro, que é o diretor esportivo. O Bryan Aguirre falou sobre sua condição física e diz que está 100%, que já se recuperou da lesão, que treinou normalmente e que se o Roger precisar dele, ele fica à disposição para entrar em campo nesta quarta-feira contra o Fortaleza. O Cleiton Sampaio falou sobre outras questões, sobre o fato de ter jogado com o Vitão nas seleções brasileiras de base, falou sobre as suas 5 temporadas na Europa, onde aprendeu e amadureceu sobre diversos pontos, e disse que pode jogar dos 2 lados da zaga, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Ele disse que, de ofício, é um zagueiro que joga pelo lado direito, mas que na Europa, nas 5 temporadas, jogou pelo lado esquerdo. Então ele está apto a fazer os 2 lados da zaga, e isso é muito importante, foi um dos motivos para o Internacional buscar este jogador, tá? Com o Aguirre à disposição, ele deve ainda ficar no banco de reservas. E o provável time do Inter tem Antony no gol, Natan, Vitão, Mercado e Bernabei, Fernando e Thiago Maia, os 2 volantes. A dúvida entre Gustavo Prado e Alan Patrick.
Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, na frente Lucas Alário. Esse é um provável time do Internacional para enfrentar a equipe do Fortaleza nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre uma polêmica que se desenha no bastidor, ou uma discussão que se desenha no bastidor, do Internacional junto à CBF. A CBF irá ressarcir os clubes do Rio Grande do Sul pelos gastos extras com logística em função das enchentes. Vamos lá, o Inter teve e orçou 7 milhões de reais de gastos extras para manter o Campeonato Brasileiro acontecendo. Gastos extras com transporte, com viagens, com hotel, coisas que não precisaria gastar se estivesse jogando no estádio Beira-Rio, e como teve que mandar os jogos fora do Rio Grande do Sul, tudo isso demandou uma série de custos. E a CBF quer pagar menos. A CBF quer pagar 5,5 milhões de reais para o Internacional. E eu explico esta discussão nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais onde está a diferença do que o Inter cobra, do que a CBF quer pagar para os clubes do Rio Grande do Sul e, nesse caso, para o Internacional, tá? Por último, eu quero falar sobre a grande notícia da noite. Ener Valencia tirou a zica do corpo. Pelo menos é o que todo mundo espera a partir do gol da vitória da seleção do Equador, marcado por ele, Ener Valencia, lá em Quito, contra a seleção do Peru pelas eliminatórias da Copa. Ele aproveitou um cruzamento vindo do lado direito, de cabeça, fez o gol que deu a vitória para a seleção do Equador. E isso é muito importante sob vários aspectos. O Ener Valencia, ele estava em crise na seleção equatoriana. Ele há anos não marcava, por exemplo, com a seleção do Equador jogando em casa, jogando em Quito. E isso demandava uma série de críticas a ele, que é o principal jogador e capitão da seleção equatoriana. E se fala que isso também estava pesando do ponto de vista de ambiente para que ele não tivesse um bom desempenho no Internacional. A gente ouviu Paulo Paixão em uma entrevista dizer: olha, eu sei que o Ener Valencia vai jogar contra a seleção brasileira e a rodada anterior a essa foi contra a seleção brasileira, mas a gente está torcendo para o Ener Valencia fazer o gol e tirar essa nhaca, tirar essa zica, essa má fase que ele tem no corpo, porque isso só se resolve com gol. E o gol saiu. Ele volta agora para Porto Alegre, volta depois dessa vitória da seleção do Equador, e se espera que com um ambiente muito melhor, com um astral muito melhor. O gol foi muito celebrado no bastidor colorado e muitos torcedores do Inter também manifestaram uma comemoração pelo gol do Ener Valencia. Todo mundo torcendo para que o Ener Valencia saia de vez dessa má fase, e ele marcar pela seleção do Equador é de fato muito importante. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds desta quarta-feira, como por exemplo o jogo do Internacional, Inter e Fortaleza, o único jogo da quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Odd do Inter 2,12, empate 3,25 e Fortaleza 3,6. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!